Perfeito. Então, nesse momento, eu começo a gravar aqui o vídeo, tá bem, amigos? Quero dar boas-vindas a todos vocês. Obrigado, Isaías Santana, Vitor Lemos, Júlio Ribeiro, por aceitar nosso convite para participar desse debate tão interessante. Acho que as cidades precisam compreender a importância da tecnologia, da governança e, principalmente, ter a consciência de que elas precisam avançar para prestar melhor qualidade de vida para os seus cidadãos. As cidades que têm entendido isso, os gestores que têm entendido isso, eles estão criando uma estrada, pavimentando uma estrada muito boa para o futuro. E, Isaías, você está aqui, foi convidado exatamente porque nós sabemos desse seu trabalho frente à sua cidade, Jacareí, e acreditamos que tem muito a compartilhar com todos nós. Eu vou deixá-los, o Júlio assume, a partir desse momento, a coordenação, a mediação desse encontro, e desejo a vocês uma excelente tarde de discussão, tá bem? Muito obrigado pela atenção. Júlio, você pode assumir. Olá, obrigado. Obrigado, Leopoldo, pelo convite também de estar mediando essa sessão. Agradeço o convite do Smart City Business, um parceiro aí de longa data já. Agradeço aí o aceite de convite, né, que o prefeito Isaías teve, e o Vitor Lemos também, diretor da Oracle, para que a gente vá fazer aqui agora um momento que eu chamo de compartilhar as boas práticas e trazer um pouco do que, como cada uma das organizações pensa o futuro com o pé no presente, né? O que já estamos fazendo hoje nas organizações públicas e privadas para essa transformação que o Brasil vive, né? O mundo vive, que é o uso de tecnologias para tomada de decisões estratégicas. A gente vai dividir esse nosso momento aqui, eu chamaria aqui em 3 partes. Uma primeira parte de fala, aí entre 15 e 20 minutos, para que cada um explane o seu tema, explique um pouco como vê, como incorpora, né, como percebe a adoção de dados para tomada de decisões, como pensar esse aspecto. Depois de cada um falar, eu vou abrir para um ponto de sinergia, de sombreamento das falas, o que há de interessante nessas junções. E aí depois a gente vai para um terceiro momento, onde eu abro de novo, para que vocês possam, inclusive, fazer perguntas, tá? Se o prefeito Isaías quiser questionar algo ao Vitor, ao prefeito, eu fico aqui à disposição também para poder trazer para o nosso público um nível de interação e uma dinâmica bem gostosa para a gente conversar, tá bom? Então, dando aqui o início a essas falas, a gente vai trazer como tema para a discussão de hoje, tá? Agradeço aí, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Esse é um evento do Smart City Business Summit, tá? Do Instituto Smart Cities Business América. Dessa vez, a gente vai discutir aqui o tema novos modelos de gestão. Como que cidades e startups usam dados para inovar. O conceito aqui de startup que a gente traz é o conceito de aprendizagem rápida. É o conceito de conseguir entender o que está acontecendo e tentar, de maneira dinâmica, mudar a maneira como toma suas decisões e os dados que são consumidos para isso. Isso tem uma grande gama de abordagens, olhares diferentes, com ritmos diferentes, e é um pouco disso que a gente quer trazer agora aqui a fala dos nossos convidados, e a gente sempre traz para esses momentos do Smart City Business a possibilidade do público interagir, mandar perguntas, e-mail, comentar nas redes sociais, né? Então, aqui, isso é o início de um movimento de tratar sobre o tema que se destaca, tá? Eu queria, então, trazer aqui, vou pedir para que o prefeito Isaías comece falando conosco aqui, você tem aí seu tempo de fala, a gente fica à disposição aqui, tá? Boa fala, obrigado pelo aceite do convite, prefeito Isaías. Contigo a fala. O microfone ainda está desligado, prefeito. Eu ativo aqui para você. Foi. Ótimo. Obrigado, Júlio. Prazer revê-lo. Estamos aí há alguns tempos em alguns projetos importantes e a sua contribuição
A contribuição da sua equipe tem sido fundamental. Prazer em conhecê-lo, Vitor. Bom, quando um prefeito da área de direito é convidado para um evento dessa natureza, provavelmente ele, se tivesse mão suficiente, ele não vai falar de tecnologia. Não é a minha área. Mas eu posso apontar alguns obstáculos e alguns desafios que precisam ser enfrentados para que o padrão de tomada de decisões se altere. O padrão que parte do como as decisões são tomadas hoje. Quais são as ferramentas utilizadas? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a necessidade da mudança cultural. A figura do prefeito, o agente político, eletivo, ele precisa passar por um processo de conversão. Ele precisa compreender que uma máquina pode conhecer melhor a sua cidade que ele. Ele precisa se convencer de que ele tem uma limitação para conhecer, organizar e decidir com dados macros ou com volume grandes de dados, e que ele é muito bom para decisões intuitivas, para feeling, para sentimento e para captar a alma do seu povo. Se ele é prefeito de uma cidade cujas relações ainda são pessoais, fazendo aí um corte aqui no nosso Vale do Paraíba, nós temos menos de 6 cidades com mais de 100 mil habitantes, todas as outras 33 têm menos de 100 mil habitantes. Essas cidades permitem relações humanas diretas, pessoais. Essa cidade permite campanha presencial, física. Essas cidades permitem que todas as forças políticas que interferem, que definem, que influenciam na tomada de decisões, se encontrem fisicamente. E, portanto, este prefeito que ganhou essas eleições, que ganhou as eleições assim, ele está absolutamente convencido de que ele é o senhor absoluto e o único ser capaz de dizer e decidir o que é melhor para a sua cidade. E mesmo quando ele contribui ou participa de searas políticas, essas searas também são presenciais e também são por diversos grupos que se mobilizam. Nós partimos de 88 para a construção de uma democracia participativa com novas ferramentas, e todas elas se baseiam na legitimação do representante. Se você pensa o modelo dos nossos conselhos, você tem pequenos grupos que se organizam, que escolhem representantes, que se potencializam, que se apresentam em nome de interesses, segmentos, para ocupar o espaço político. Se você pensa em políticas participativas, como orçamentos descentralizados, você tem também um mecanismo de credenciamento de grupos que vão dizer em nome de outros. Se você pensa nos fóruns, você pensa sempre em camadas sucessivas de legitimação de pessoas. Mesmo as novas ferramentas da chamada democracia participativa, elas se baseiam na representação, no indivíduo que traduz, que representa e que diz. De tal forma que mesmo as ferramentas que nós temos, que são fugas à democracia representativa, elas têm o mesmo vício. Elas canalizam pessoas que representam segmentos, que mobilizam interesses organizados. Qualquer tentativa de mostrar que a tecnologia, ou trabalhar com os dados macros, ou trabalhar com dados apurados por intermédio de ferramentas tecnológicas, vai substituir esse agente político, tende a encontrar nesse agente político e nessas ferramentas obstáculos. Portanto, o discurso tem que ser no sentido de mostrar para esses agentes políticos que a ferramenta vai aprimorar, a ferramenta vai legitimar as escolhas que ele fará. Dará argumentos, dará dados, dará ferramentas para que ele vença o embate,
para que ele vença o discurso. Porque é isso que tornará o investimento, quando necessário, viável e atrativo. Segundo ponto que eu gostaria de abordar é ainda o desafio que nós estamos de universalizar serviços e bens de acesso comum. Os municípios trabalham hoje com a agenda de saneamento básico, bens de uso universal. Acesso pleno à educação, saúde e assistência. Eu diria que saneamento, infraestrutura, educação, saúde e assistência são todas as políticas que absorvem o maior tempo, absorvem o maior recursos e a agenda das administrações municipais. E esses são serviços universais. Então, como convencer o agente público de que ele deva investir em tecnologia para identificar problemas de políticas universais? Eu sei onde falta água, eu sei onde falta esgoto, eu sei onde falta creche, eu sei onde a UBS está funcionando de forma irregular, não atende bem a demanda, o número de demandas necessário. A informação mais detalhada, mais precisa, mais trabalhada tecnicamente, ela é indispensável para políticas focais, políticas focalizadas. Mas ainda não estamos no momento de discutir, ou ainda não temos condições de discutir, qual política de saúde deve ser direcionada para segmento tal, para região tal. Porque ainda falta a universalização, ainda estamos no patamar de carência do que deve ser um padrão mínimo disponível a todos. Mas vai chegar logo esse momento em que teremos que, dentro das políticas universais, atacar problemas específicos, atacar questões específicas para melhorar. E quando dermos esse passo, nós vamos ter que trabalhar muito com a construção das justificativas da focalização da política. Trabalhar muito com a ideia de que essa política não é privilégio, essa política ela promove a igualdade, essa política ela avança na construção de algo especial para um grupo que precisa, ter. E ao definir esse público-alvo específico da política, que demandará dados mais precisos, dados melhor trabalhados, esse público-alvo precisa ser parceiro dessa mudança. E, geralmente, os canais públicos só estão abertos ou só estão escancarados para quem já tem algum assento, para quem já sabe o caminho das pedras, para quem já tem acesso ao serviço público. Você mudar a lógica da prioridade na linha da focalização da política significa precisar ter companheiros, parceiros que comprem essa ideia, que divulguem essa ideia e que venham para a seara política fortalecer a sua escolha, fortalecer a sua decisão. Ainda que ela seja a mais correta e a mais justa, se ela não tiver adesão, se ela não tiver coerência política, ela não se sustenta. Você estará insistindo e falando para ouvidos moucos, porque é preciso que a plateia das searas políticas comprem a sua ideia, se convençam junto com você de que aquilo é necessário, aquilo é indispensável. O terceiro grande desafio que eu gostaria de colocar para vocês é o desafio do material humano. E aí eu vou analisar e apontar um aspecto mais amplo possível. Primeiro, a forma de recrutamento de servidor da administração pública, que é uma forma de recrutamento que desestimula o aprendizado, a continuidade, o aprimoramento, desestimula o envolvimento deste servidor. Já há uma desqualificação histórica no serviço público, algumas ilhas com profissionais de nível superior, mas a realidade da maioria esmagadora dos nossos municípios é uma burocracia fixa,
sem qualificação alguma. Cargos mal remunerados, principalmente do executivo, cargos mal remunerados, carreiras que não atraem profissionais do setor privado, profissionais bem qualificados, e um vício do profissional bem qualificado, do profissional com nível superior, do profissional que se dedica ao estudo, à pesquisa, fazer isso em função do seu segundo emprego, do seu segundo trabalho, da sua segunda opção, e tornar o serviço público quase que um bico, inverter a lógica. A exceção de algumas ilhas, mas a realidade dos executivos, principalmente municipais, é esta, da ausência de uma estruturação de contratação e de permanência e de uma formação daquilo que podemos chamar de burocracia eficiente, burocracia estimulada, burocracia que busque se aprimorar e estar à altura das necessidades do mundo atual. Ao mesmo tempo, você tem um sistema de policiamento, um sistema de fiscalização, um sistema de controle que é baseado no direito. E o direito é aquela ciência que olha para o passado, nunca para o futuro. O direito é aquela ciência que busca a segurança, busca a estabilidade, busca a permanência de padrões e que tem uma dificuldade imensa de inovar, de alterar, e tem uma dificuldade imensa de ser vanguarda. Então, se o direito é a ferramenta para avaliar o desempenho, se o direito é que fornece a ferramenta para fiscalizar a produtividade, via de regra, esse servidor estará sempre atrelado a essas ferramentas, a essas técnicas que representam muito mais o século XIX que o século XXI. Não diria nem o século XX. Além do mais, dentro das administrações públicas, você tem uma ilha de servidores que tomam decisões. Geralmente o prefeito, com alguma influência dos vereadores, os secretários. Mas há um distanciamento abismal entre esse núcleo pensante, núcleo que toma decisão, e os servidores responsáveis pela implementação. E envolver essas duas categorias e fazer com que as decisões tomadas, a orientação, correspondam efetivamente a um trabalho efetivo, a uma rotina administrativa, e mudar essas rotinas administrativas com formação, com capacitação, com equipamentos, é um outro desafio que só tem obtido sucesso em poucas cidades que coincidem com serem também sedes de grandes universidades ou centros privados, ou algum projeto padrão com financiamento de bancos, com apoio de consultoria. Dificilmente você tem nas estruturas da administração pública disposição e material humano e estrutura burocrática que estimule e que acolha como para substituição do padrão de atividade. Não quero apenas falar do tradicional, da tradicional e tão criticada postura do servidor efetivo, que eu sou um de carreira, mas não podemos ignorar isso. O servidor, quando ele ingressa num cargo tradicional por concurso, ele adquiriu o direito a permanecer e ele não tem nada a perder, ele não tem que buscar receita para a empresa, ele não tem que garantir o seu salário, ele não está sujeito a competição alguma. Então, você tem um ambiente que propicia a acomodação, um ambiente que propicia essa manutenção no modelo tradicional, para não ter mais trabalho. E a inovação, portanto, é uma linguagem que choca com essa cultura burocrática reinante nas nossas administrações públicas. E, por último, um aspecto que a gente não pode esquecer quando a gente fala em tecnologia, quando a gente fala de bancos de dados, quando a gente fala em inovações, é que a política é quem decide em última instância. E quando a gente fala política que decide em última instância, é preciso que tenhamos sempre a sensibilidade de que os dados socioeconômicos, os dados da cidade, a conjuntura política, as forças políticas existentes da cidade, por mais que elas não sejam trabalhadas tecnicamente, por mais que elas não estejam organizadas
em forma discursiva, por mais que elas não apareçam em um banco completo, o prefeito que foi eleito tem esse conhecimento intuitivo. O prefeito que foi eleito, que passou por um processo eleitoral, ele sabe dialogar, ele sabe se relacionar com o que interessa, com o conjunto de cidadãos que votaram nele. E dificilmente ele se mantém no poder ou se mantém influente como líder político se ele não tem esse apurado senso de leitura, de interpretação dos múltiplos fatores que envolvem a política. Portanto, saber prestigiar esse poder que é da própria política, esse poder que o agente político legitima e que ele está convencido disso no seu pequeno universo, saber introduzir qualquer tema, qualquer assunto de inovação com possibilidade de ter auditório. Se não compreendermos que é a política quem define em última instância, se não conseguirmos apontar quais os ganhos políticos, quais as vantagens políticas, quais as ferramentas que potencializam e qualificam essa atuação política, dificilmente nós encontraremos disposição de auditório. Eram essas as palavras iniciais. Obrigado pela oitiva qualificada e atenta. Isaías, obrigado pela fala. Eu já antecipo aqui algumas reflexões que eu vou retomar depois da fala do Vitor, mas eu vou dar um tempo aqui para você ir construindo isso. Olha que legal que você falou. Primeiro, você dividiu em 4 etapas, né? Você foi priorizando níveis de fala, e aí eu achei todas elas muito interessantes, começando a falar sobre a questão cultural, a importância de entender que municípios por portes diferentes, pequeno, médio, grande, têm culturas e laços pessoais diferentes, e a necessidade, então, de entender o estágio de maturidade que existe. Mesmo que a gente ainda viva um modelo de democracia representativa. Então, há uma cultura enraigada. Depois você vem discutindo a questão da universalização dos serviços que são feitos, né? E você colocou de maneira muito clara saneamento, saúde, educação, assistência, e como que eu percebo a melhora da eficiência desses serviços com o uso de dados, com o uso de tecnologia como um todo. Terceiro, o material humano, né? E aí você colocou uma série de questões que hoje estão na estrutura de uma, salvo exceções, de uma fragilização estrutural no Brasil para ter excelência. E aí você traz no final um quarto elemento, que é a importância de não se perder o capital político e a percepção que estão nas pessoas. Então, se eu compreendi bem aqui, fiz esse resumo, vou deixar a pergunta, o Vitor fala, e aí a gente volta nisso, que é a percepção, tá, do que acontece na cidade, do que está no desejo da população e de todos os agentes políticos que tem. Eles tendem a ir cada vez mais se digitalizando. A gente percebe no Brasil uma força muito grande das redes sociais, da presença dos grupos através de ambientes digitais e cada vez menos, tá? Tanto aconteceu com a reformulação que teve o sistema eleitoral, da política de corpo a corpo, ela hoje também se faz presente nas redes sociais. E ali há uma oportunidade de pessoas que estão dizendo o que pensam, o que gostam, o que não gostam. Ao mesmo tempo, né, nesse mesmo movimento, a acessibilidade da tecnologia e da transformação digital, o que eu chamo de transformação digital? Fica cada vez mais disponíveis tecnologias que antes eram raras, cada vez a valores mais acessíveis, e se os municípios não se modernizam, de maneira geral, tá? Pode ser inclusive para esses serviços universais que você comentou, ela vai prestando serviços piores. Exemplo de saneamento. Onde tem um vazamento? Como saber qual é a região, antecipar a decisão. Isso começa a estar disponível em abundância, o que era raro há 20 anos atrás, raro há 10 anos atrás, comum
hoje em dia é abundante as soluções, eu falo as soluções, né? Então, se esses movimentos eles se convergem, tá? Então, é uma reflexão. A gente volta agora um pouquinho para falar do Vitor, e aí eu quero escutar depois o prefeito Isaías falando. Vitor, contigo, cara, obrigado pelo tempo também. Vitor, diretor Legal. da Oracle, dedicado também para atender municípios, né, Vitor? O que você Isso. traz para a gente, Vitor, sobre isso? Legal. Primeiro, muito feliz do tema. Eu acho que a gente vai conseguir ter uma discussão muito interessante, porque a apresentação que eu trouxe aqui, alguns slides, é muito no sentido dessa discussão e até das perguntas que você fez, Júlio. Um prazer, meu nome é Vitor, prazer, prefeito, prazer, Júlio, obrigado pelo convite. Quando a gente fala de cidades inteligentes, o mundo é um universo de temas e de problemas e de soluções e de como a gente aborda esse tema. E hoje eu trouxe para a gente, vou começar a fazer o share da minha tela aqui, um tema que ficou muito em voga aí no último ano, por causa da pandemia, que são exatamente os serviços digitais para o governo. E como que a gente transforma a resposta resolvendo as reais necessidades da população. Por que eu acho que isso é tão interessante e é um tema que é muito relevante? Quando a gente está falando de serviço público, a gente está falando da interface, de fato, do cidadão com a prefeitura, com o município. É a porta de entrada de vários pedidos, de várias demandas e de como a gente pode, de fato, mostrar para aquele cidadão que a gente está ali ouvindo a necessidade dele. Queria começar a gente entendendo um pouco mais da insatisfação da população. Então, a Oracle encomendou um estudo que foi feito com mais de 160 cidades no mundo inteiro, e a gente tem alguns insights muito interessantes. Primeiro, 64% dos cidadãos estão desapontados com os serviços públicos. Por algum motivo, ele não é aquele serviço que ele gostaria não está no nível que ele gostaria de receber. A gente tem 72% dos cidadãos que preferem um atendimento omnichannel. O que é isso? São várias plataformas onde ele pode escolher aonde ele vai fazer aquela interação com o governo, seja pelo telefone, seja pelo celular, por um aplicativo, por SMS, por um site ou por um website. E soluções de autoatendimento, onde ele não necessita, de fato, ali de uma interação pessoal para que aquele serviço, aquele pedido, aquela solicitação seja realizada. E, por fim, 52% das ligações que a gente percebe ali nos canais de ouvidoria desse estudo foram realizados por insatisfações com algum serviço prestado. E aí a gente tem um outro dado muito interessante, comparando a percepção da qualidade dos serviços prestados pelo governo frente à percepção daquele mesmo cidadão aos serviços prestados pelas empresas privadas. E a gente vê que no mundo inteiro a gente está para trás. O que traz ali uma grande possibilidade e um grande espaço para a gente melhorar os serviços públicos para o cidadão, para que a gente consiga, de fato, ali até fazer frente com os serviços que ele recebe da iniciativa privada. Então, a gente vê que até quanto mais próximo da nossa realidade, eu acho que o mais próximo da nossa realidade aqui talvez seja o México, a disparidade é até maior. Então, a gente tende a encontrar uma disparidade muito grande nesse sentimento da satisfação do serviço prestado. Bom, fato é, a gente precisa de alguma melhoria e a gente tem como melhorar. Essa é a boa notícia que eu gostaria de trazer. E aqui eu trago alguns problemas que a gente enfrenta com essa perda de engajamento da população. Por exemplo, algum cidadão pode ser elegível a um benefício ou a algum incentivo fiscal para abrir uma empresa, para gerar mais arrecadação para o município, e por falta de conhecimento, às vezes ele nem sabe que ele tem direito àquele benefício ou àquele incentivo. A gente tem uma baixa consciência ainda da população sobre as suas obrigações fiscais, sobre dívidas que eles possuem no passado. Então, a gente tem alguns casos de projetos que se pagam muito rapidamente, simplesmente implementando um sistema de mensageria para lembrar aquele cidadão que ele tem uma dívida de um IPVA, que ele tem uma dívida de um IPTU, que ele pode utilizar, inclusive, um refis, que a gente estava pensando para fazer esse pagamento dessa dívida, diminuir esse passivo, né, e aumentar, mais uma vez, a arrecadação da prefeitura. A gente lida muito, e são queixas constantes, sobre a dificuldade para fazer a gestão tributária e orçamentária desse município, né? Imagino que seja realmente algo
muito difícil porque você tem vários silos de informação, são várias fontes tributárias para você gerir, e isso acaba abrindo a possibilidade, inclusive, para fraudes e para desperdício desse dinheiro público vindo através ali dos tributos coletados. E o ultimato, e que o que a gente não quer, é exatamente a perda na confiança do governo. Então, se a gente não sabe quais são as necessidades da população, ou o que de fato aquele cidadão precisa para o dia a dia dele, e a gente está se baseando em informações desconexas, corre o grande risco da gente bolar políticas públicas que não vão de encontro com a necessidade real daquela população, daquele cidadão. Então, isso são coisas que a gente não quer, a gente quer evitar a qualquer custo, que é, de fato, ali a perda na confiança do governo. Então, eu trouxe aqui um overview de uma solução para a gente discutir um pouco aqui muito rapidamente, com alguns pontos principais. Então, seria uma aplicação ali para o smartphone para facilitar a interação desse cidadão com o governo, um modelo de autoatendimento, que é o modelo preferido pelos cidadãos, eliminando a necessidade de atendimento presencial por telefone, que a gente sabe que muitas vezes, agora mesmo na pandemia, muitas prefeituras que não estavam prontas para receber de forma digital esses pedidos, muitas vezes estavam fechadas e deixou-se de atender o cidadão de alguma forma. Simplificar a forma como o cidadão interage com esse governo, automatizar os processos, poupar tempo e dinheiro tanto do cidadão quanto do governo, melhorar a entrega e, de fato, consequentemente, a satisfação do cidadão, e melhorar a gestão, melhorar a forma como você entrega esses dados e como você percebe as necessidades reais da população com métricas mais claras, relatórios mais claros e dinâmicos, né? Então, vamos passar mais ou menos aqui, embarquem comigo nessa viagem situacional. Então, qual que é a situação atual hoje? A gente tem um cidadão com dificuldade de entender como ele interage com o governo, com a dificuldade de saber como ele faz um pedido para o governo, como ele abre um pedido de um buraco na rua, de uma poda para uma árvore, de uma falta de saneamento, de água, de esgoto. Então, o cidadão ele tem a dificuldade em realmente saber como ele começa essa conversa com o governo. Ele sempre tem que providenciar ali muitos detalhes, muitas informações. Muitas vezes ele não tem a confirmação, o feedback de que aquele problema foi resolvido. A interface com o usuário, muitas vezes a gente depende do presencial, que a gente perde muitos dados ali que a gente poderia estar coletando naquela interface com o cidadão. E o tempo de resposta entre, de fato, você abrir um chamado ou reportar um problema e a solução dele pode ser longo. Já mudando de prisma, olhando pelo prisma do servidor, a gente tem um servidor que muitas vezes ele está ali afogado na confirmação daqueles pedidos, em vários processos, onde ele tem que notificar a conclusão e o andamento daqueles processos, verificar se aquele problema de fato existe, se não há um problema duplicado, se o pedido foi realizado de forma satisfatória, interagir com terceirizados, sabendo ali, tendo que triar muitas vezes a empresa pelo conhecimento, pela localização, ou até mesmo se de fato um problema que ela deve tratar ou se deve passar para outro departamento ou secretaria. Do lado do prestador de serviço, muitas vezes ele está ali no dia com informações que não estão referenciadas, então ele não sabe onde é aquele chamado, ele vai ter que pegar o Google Maps ali por conta própria e descobrir aonde tem uma equipe mais próxima, se aquela equipe pode atender aquele chamado ou não. A gente lida muito com o problema de duplicidade nesses pedidos, quando a gente está olhando para pedidos feitos pela população mesmo. Então, passa o cidadão, daqui a pouco passa um segundo, abre o mesmo chamado no mesmo local. E se você não consegue georreferenciar aquele chamado, muitas vezes você vai tratar duas vezes aquele pedido, né? E, por fim, do lado do gestor público, do governante, que muitas vezes tem que se apoiar em ferramentas antiquadas, ele tem que fazer a gestão e consolidar os resultados que vêm de forma separada de secretarias e departamentos, muitas vezes relatórios estáticos que não permitem muita tratativa ali e decisões rápidas em cima de dados, dificuldade de fazer uma análise mais detalhada e relatórios muito abrangentes, e aí ele está ali trabalhando muito, fazendo o máximo que ele pode pela sociedade, e no final do dia ele ainda tem a percepção de que o cidadão não está recebendo o nível do serviço do governo no mesmo nível que ele está recebendo do privado. Como é que a gente pode atacar isso? Como que a gente pode resolver? Então, em um mundo ideal, a gente tem ali o cidadão
com uma solução fácil de usar, um aplicativo ou um site na web. Ele é um cidadão engajado, ele é notificado em cada parte do processo, como que o processo caminha, como que aquela solicitação, aquele pedido está caminhando. A gente tem um prestador de serviço que consegue gerir de forma rápida, amigável e fácil aqueles chamados que a prefeitura trata com ele. Um servidor público que está muito mais preocupado em como melhorar o engajamento com aquele cidadão e o serviço prestado para ele, não tão abarrotado em processo e de uma forma automatizada de tentar, de fato, melhorar a vida desse cidadão, desse servidor público, e o governante que vai estar sempre ali com relatórios relevantes, rápidos e precisos, baseado, de fato, nos dados que foram coletados dos pedidos do cidadão, e que são pedidos legítimos e que realmente são aquelas... De fato, é algo que toca ali na necessidade momentânea daquele cidadão. Então, por que é muito importante a gente falar de serviço digital, digitalização do governo hoje, né? As expectativas dos cidadãos não estão sendo atendidas. A gente tem ali 86% dos cidadãos percebem que a entrega digital desses serviços é tão relevante ou mais do que a entrega que era feita até os dias de hoje, nas formas tradicionais. Então, a gente abre ali alguns temas que eu queria abrir, que eu queria conversar com vocês um pouco mais detalhado. A gente fala de urbanização. A gente vê que cada vez mais as pessoas estão morando em centros urbanos, né? E isso tende a ser uma tendência cada vez mais forte. Isso bota muito em prova a infraestrutura antiga que a gente tem, os serviços antigos que a gente dispõe para aquele cidadão. E aí, até pensando aqui no nosso presente, né, e no nosso passado recente desse último ano, muita gente se mudou de São Paulo para cidades do interior, né? Isso vai ter um boom aí de construção e de tudo, e hoje a gente já consegue ter várias soluções para automatizar, por exemplo, a cobrança correta de um IPTU. Então, por que não ter ali uma empresa com um drone que vai analisar se aquela área construída de fato é a área que a prefeitura está cobrando aquele IPTU do cidadão? E por que não ter uma prefeitura digital e simplificada para ser um atrativo para aquele cidadão, né? Para que aquele cidadão tenha a facilidade de mudar para aquela cidade e um incentivo para mudar para aquela cidade. A gente viu que com a crise do coronavírus, muitas prefeituras congelaram, pararam, e foi uma realidade que percebemos durante esse ano, né? Então, a continuidade do serviço é algo muito importante. E mais do que a continuidade do serviço, é a continuidade de forma ágil e eficiente, se adaptando a esse cenário que cada vez mais a gente vê, é um cenário de mudança, tanto econômica quanto social. E, por fim, se apoiando muito em tecnologias emergentes que podem apoiar os serviços públicos hoje e daqui para frente. E aqui eu faço um parênteses também para falar sobre as GovTechs e sobre as startups, que é um tema que com certeza vai revolucionar aí a entrega da tecnologia para o serviço público. Como que a gente pode ajudar, né? Então, otimizando o investimento de dados, trazendo insights de forma simples entre todas as plataformas, compartilhando, integrando ali inteligência artificial com machine learning, com blockchain, fazendo a gestão desses dados de forma segura na nuvem, simplificando, padronizando e automatizando todos os processos com dados georreferenciados, reduzindo o erro, o retrabalho, otimizando as rotas de serviços, às vezes dos prestadores de serviços terceirizados, para que isso seja feito de uma forma mais otimizada. E buscando o principal goal de todo o gestor público, que é entregar o melhor serviço para o seu cidadão, de uma forma simples, de uma forma fácil, em um único lugar, com a capacidade de notificação e de engajamento desse cidadão, através de vários canais, da forma como o cidadão quiser, da forma como ele achar melhor para ele, com interface consistente. Então, imagina, eu trouxe aqui um caso para a gente discutir, de um estudo de caso, uma manutenção de uma rua. Então, o cidadão passa, vê um buraco na rua, através do seu aplicativo no telefone, ele já tira uma foto, já manda essa foto para a prefeitura. Ao chegar no aplicativo da prefeitura, o algoritmo de inteligência artificial já analisa aquela foto, já consegue identificar se aquilo realmente é um buraco, qual o tamanho do buraco, se tem duplicidade daquele pedido. Muitas vezes, às vezes passou um outro cidadão logo depois tirou a mesma foto, e aí ele já tira a duplicidade desse serviço. Ele já vai para uma revisão dentro da prefeitura, onde ele vai poder ser alocado para os prestadores de serviço de acordo com a sua localização ou de acordo com a sua demanda de trabalho.
E tudo isso, lógico, sendo reportado para o cidadão a partir de cada momento que esse processo ele é caminhado, gerando engajamento e participação do cidadão nesse processo todo. E no final do dia, a gente vai ter um gestor público com dados relevantes, com dados onde ele vai poder ter índices de comparação entre o serviço prestado, se aquele serviço foi prestado no tempo correto, se aquele serviço de fato foi prestado, se aquele serviço está sendo prestado no valor que serviços similares deveriam ser prestados. E no final do dia, entender qual que é a maior necessidade daquela população. Então, poxa, tem muito pedido aberto de troca de lâmpada, e a gente cruza com os dados da polícia e vê que naquela região a gente está com um nível de assalto alto. Então, por que não talvez automatizar ou aumentar o policiamento ali, ou talvez até colocar uma lâmpada inteligente que nem precise de um chamado do cidadão para que realmente aquele chamado seja aberto na prefeitura? Então, a gente começa a abrir um mundo muito grande de melhorias para o cidadão, com o provento de internet das coisas, cidades inteligentes, e agora o mais novo, o 5G, né? O 5G está aí para realmente revolucionar vários desses serviços, principalmente quando a gente está falando de sensores, né? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Deixo aqui 3 perguntas para a gente até se bobear, começar a discussão. Então, como gestor público, será que os meus processos estão prontos para a era digital? Será que eu sou capaz de fornecer para o cidadão a verdadeira transformação digital? E como que eu consigo lidar aí no dia a dia com essas circunstâncias econômicas, sociais e de saúde que estão sempre mudando e evoluindo? Eu acredito que as cidades inteligentes, como comentei no início, sejam temas muito abrangentes e que cada município tem o seu caminho para uma digitalização, para uma cidade 4.0. E que a gente está aqui para apoiar esse caminho, seja ele através de uma infraestrutura para hospedar o serviço da prefeitura, até a parte de software como serviço para entregar a solução já um pouco mais pronta e, de fato, atingir ali a necessidade e a demanda de cada um dessas jornadas digitais das prefeituras. Então, era isso que eu trouxe para vocês hoje. Espero que tenha sido relevante e devolvo a palavra aí para o Júlio para a gente continuar o nosso evento. Obrigado, Vitor. Muito legal sua visão também, cara. Parabéns aí. Deixa eu, antes de passar a fala para o prefeito, que fique à vontade, viu, prefeito Isaías, para voltar nas perguntas que eu fiz e já conectar com as falas do Vitor. Vou deixar também umas perguntas para o Vitor, né? Eu que já tive muitas vezes não moderando, mas respondendo, tem umas perguntas que vêm assim, né? Ela vem a bola quadrada, tem que dar um tempo para dominar a bola, né? Pensar nela. Então, vou deixar a pergunta também para o Vitor, ele pensa enquanto o Isaías fala. Vitor, primeiro, também fazendo uma síntese do que você falou, a Oracle ele tem um benefício, eu acho, pela visão global. Nós não estamos discutindo coisas que acontecem só no local, né? É uma visão, como você falou aí, tendo olhado centenas de países do mundo e trazendo a percepção. Quando você coloca isso e coloca aquelas 4 personas, né? A gente está falando ali o cidadão, o servidor, o prestador ou o governante, e cada um tem uma dor. Eu queria conectar isso com uma fala que o Isaías colocou, que tem a ver com o porte da cidade. E aí, trazer um pouco de números. O Brasil é um país que tem 5.570 municípios. Se o mundo se tornou predominantemente urbano recentemente, mais de 50% vive nas cidades de 2019, 2020 para cá, no Brasil isso acontece desde a década de 80. As cidades são... A maioria da população vive na área urbana. Só que o Brasil tem 86% da sua população, desculpa, do número de municípios, não da população, do número de municípios, vivendo em cidades médias e pequenas. Então, como que essa toda modernização e tecnologia que você traz se torna tangível, real? Não é para as grandes cidades, as capitais ou os polos que se destacam, mas sim para essa grande maioria de número de municípios que são cidades médias e pequenas. Porque aí isso eu quero convergir essa fala com a fala que o Isaías disse da cultura. Nestes municípios,
via de regra, o tecido social e a percepção do que é o problema é diferente do que acontece numa grande cidade. Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês percebem isso, né? Para a gente tentar entender. Só para dar um exemplo, e aí o convite a Jacareí é um convite também do ponto de vista didático. Jacareí é uma cidade, fiz uma busca aqui agora, atualizada aqui, com mais de 235 mil habitantes, né? O censo, aguardando o censo para confirmar. Então, Jacareí, ela é hoje uma cidade representativa, porque ela está nessa transição. Não é uma cidade pequena, é uma cidade que tem dinâmicas, conflitos, questões de cidades que têm eu diria assim, uma complexidade, mas também está fora das cidades que são em cima de 1 milhão de habitantes, para cima de 1 milhão de habitantes, que você tem outro nível. Então, como que essa discussão acontece para cidades médias e as cidades pequenas? Pensa nisso, Vitor, e a gente volta para falar. Tá bom? Isaías, contigo. Vamos lá. Bom, sua primeira questão eu acho que é o caminho. A tecnologia ou as ferramentas digitais precisam estar presentes na campanha para que o agente político entenda que elas são indispensáveis para o governo. Ou, usando uma frase dos cientistas políticos, a campanha, ou como se faz a campanha, é uma síntese de como será o governo. Isso vale para as composições políticas, isso vale para o jeito de financiamento, isso vale para as relações com a comunidade e vale também o que é de domínio pessoal da convicção do prefeito. Então, no momento em que a tecnologia, as novas ferramentas digitais se tornarem indispensáveis para a campanha, para a política, para o jogo de poder, elas serão naturalmente indispensáveis também para o governo. O momento atual, principalmente onde eu localizei minha fala, que são as cidades que ainda podem ser administradas por quadras, exatamente na mesma linha dessa questão que você deixou para o Vitor, a presença física, enxergar, saber, quantificar, os dados cabem num formulário, num relatório. Isso ainda há essa dificuldade do agente público pensar na possibilidade de investir. Além disso, nós temos uma outra complicação, que é os entes subnacionais, principalmente os municípios, eles estão zerados na sua capacidade de investimento. 3%, com muito otimismo, 2,5%, mas tem demandas de infraestrutura aí gigantescas. Isso significa que você precisa pensar ou em política nacional ou em política de incentivo, no mínimo, no governo do Estado. Seja com recursos de cota parte, de ampliação desse repasse, pelo índice de inovação, pelo índice de digitalização, pelo índice de serviços natos digitais. Você tem que pensar numa fórmula que faça com que ou o governo federal, ou o governo estadual, ou as agências financiem os investimentos. Senão, dificilmente você vai encontrar municípios com possibilidade de fazer economia no seu custeio para investir em inovação tecnológica. Até porque a realidade também é de inúmeros municípios beirando a 50% de despesa com o pessoal. Mesmo quando não estão na folha de pagamento, estão nas terceirizadas. E se você tem 50% de despesa com o pessoal, obrigações previdenciárias, obrigações contratuais, manutenção da máquina, onde você vai economizar, onde você vai reduzir os seus recursos, exatamente naquilo que é luxo, naquilo que não é necessidade do momento. Quanto ao acesso, eu acho que essa mudança de padrão vai ser uma mudança geracional. Ainda que a realidade fora da administração pública seja uma realidade já de smartphone, de quase tudo que se faz digitalmente,
dentro das repartições públicas ainda não é uma realidade e só acontecerá quando nós mudarmos essa geração. Até porque você precisa que o servidor, o operador, o trabalhador, ele mude as suas rotinas, ele mude os seus padrões estabelecidos, ele abandone o seu conjunto de rotinas seguras para inovar. Lá fora ele faz, porque se ele não fizer, ele é eliminado. No serviço público, ele não tem razão nenhuma para fazer essa mudança por iniciativa própria. Então, respondendo as suas duas questões e tocando um pouquinho aquilo no que o Vitor falou, me parece que pensar o que é adequado para cidades que são administráveis por quadra para ampliar esse acesso. Senão, nós vamos realmente pensar em 6 cidades, pensando aqui na estrutura do nosso Vale do Paraíba, ou 50 cidades, pensando no estado de São Paulo, onde será possível esse avanço, essa mudança no ritmo que o setor privado vai imprimir. Perfeito, obrigado, Isaías. Para dar celeridade aqui também, eu deixo os comentários sobre isso para depois. Vitor, contigo. Que você pode ficar à vontade para comentar também a fala do Isaías agora e a Legal. que eu te fiz. Tá bom. Sendo bem direto na resposta, né? Eu acho que, de fato, como comentei, a gente entende que cada município tem a sua jornada para a digitalização e para os serviços digitais, né? E a gente percebe que, de fato, a tratativa é muito diferente, é muito mais complexo, muitas vezes, você conversar sobre esse tema em municípios muito pequenos. E aí que a gente se apoia na nossa rede de parceiros, que são normalmente empresas que entendem as demandas locais ali de cada um daqueles municípios. E a gente tem diversos parceiros hoje pelo Brasil inteiro que fazem adequações ali em tudo isso que eu apresentei, eu sei que muitas vezes é muito bonito a gente pensar no cenário ideal, mas que não é o cenário real, para tentar adequar aquela necessidade daquele município de acordo com o seu tamanho. Eu acho que, como eu comentei na apresentação, a gente vai ser positivamente surpreendido também pela atuação das startups nesse mundo do governo, que eu acho que ainda é uma coisa muito incipiente, né? A própria forma de contratação atual do governo, ela inibe um pouco a atuação de empresas menores e de startups junto a esses clientes de governo, mas eu acho que a gente, com a possível nova lei de startups que tá sendo discutida, eu acho que isso vai dar uma boa animada nesse mundo, que é um mundo muito criativo e que consegue, de forma muito inteligente, muito hábil, atuar e resolver esses problemas aí de acordo com cada um dos tamanhos e das necessidades daquela prefeitura. E a gente se baseia muito hoje em soluções de custeio, né? É muito difícil a gente ter um projeto muito grande de investimento, né? Com o advento da nuvem, hoje a gente tem a por fazer isso de uma forma muito faseada, né? Então, por número de usuários, por serviço utilizado. Então, de fato, você está ali pagando só por aquele serviço que você está utilizando, da forma como que você utiliza. Você não precisa mais ter aqueles investimentos gigantescos em parques de máquinas que em 5 anos se depreciam e que você vai ter que trocar depois. Então, você tem uma implementação muito mais rápida, muito mais simples daquela solução. Então, a nuvem, de fato, veio para mudar a interação que a gente tem com a tecnologia e com os municípios, por menores que eles sejam. Hoje a gente tem casos de sucesso aí em municípios de 30 mil habitantes, de 40 mil habitantes, e tem casos de sucesso em municípios muito grandes também. Então, acho que, de fato, é essa confiança na tecnologia como ela está sendo oferecida hoje e nas redes de parceiros, que é, de fato, quem vai estar ali de mão dada com o governo e com aquele cliente para entender a solução dele e para entregar a melhor oferta para ele. Legal, Vitor, obrigado. Antes da gente passar aqui para uma terceira etapa e final, fazer um comentário que me chama a atenção sempre, a fala de vocês dois converge para isso, né? Quando a gente fala de cidades inteligentes, a cidade ela é uma escala, né? Um tamanho de escala. Eu posso aproximar e chegar no nível do prédio, né? No nível da edificação, eu posso me afastar e chegar no nível do país.
E aí a gente tem um movimento intermediário, Isaías falou nesse ponto, que são das regiões, as regiões administrativas, as regiões políticas, os consórcios de atuação, as associações municipais, e cada vez mais eu vejo essas soluções onde a dinâmica e a complexidade entre o município polo, os municípios, eu diria que são mais próximos do município polo e os menores, como satélite que flutuam em torno, podem trazer e propor soluções em conjunto para esse nível territorial. Isso aí viabiliza para aqueles que não têm condições, por uma série de questões, e o Isaías comentou, né, tem a questão da capacidade de pagamento, da cultura para fazer, mas eu busco uma solução que ela já acontece na dinâmica. O serviço de saúde que é prestado em tempos de pandemia, o serviço de saúde que é prestado numa cidade polo, numa cidade que é referência, ela atrai todos os municípios pequenos. Se lá eles não estão fazendo barreira sanitária, se lá eles não estão cuidando daquela causa, vai sobrecarregar o sistema de saúde e educação mesmo, né? As escolas de referência da região, nível superior, nível médio, nível profissionalizante. Então, eu pensar em nível territorial me parece uma boa solução. E aí, fica também, se vocês quiserem fazer algum comentário, eu sei que o Isaías teve a experiência, né, tem aí a visão regional também, né, por presidir uma associação municipal aqui do Vale do Paraíba, e como que a Oracle também vê no mundo e no Brasil essas visões de consórcio, né, para viabilizar. Feita essa pergunta, devolvo a fala para vocês se quiserem também perguntar algo, tá? A fazer algum comentário de um para o outro, ou alguma pergunta, fique à vontade também. Isaías, Vitor, querem? Eu que comecei, vou deixar o Vitor, se ele tiver alguma pergunta aí para fazer. Não, eu acho que é muito interessante e agradeço a oportunidade de poder conversar com uma pessoa que está ali realmente no dia a dia e vivendo todos esses problemas que a gente viveu aí, que a gente continua vivendo no último ano. Como é que foi para vocês aí na cidade de Jacareí, essa mudança com a pandemia, né? Como que foi esse processo nesse último ano? E imagino que tenha sido muito difícil, muito trabalho. E como que vocês conseguiram se adequar aí para atender da melhor forma possível ao cidadão que é de Jacareí? Olha, Vitor, a experiência humana é uma coisa que eu não desejo para ninguém, porque o gestor local, prefeito, secretário, acabaram, durante esse período todo, sendo escolhidos por todos os atores responsáveis por coisas que eles não têm domínio, ele não decide. Ele não tem capacidade de mexer na estrutura, ele não tem capacidade de mexer no comportamento do cidadão, que é o essencial para o enfrentamento da pandemia, e ele não tem capacidade de estabelecer as diretrizes, as normas a respeito do enfrentamento da pandemia. Ele só ficou com o ônus do enfrentamento. Nenhuma das ferramentas que poderiam ser manipuladas para solucionar estão ao seu dispor. Então, foi uma experiência humana e acho que envelheceu, amadureceu todo mundo que nesse ano e meio esteve à frente. E é uma coisa que fez cair a ficha, fez cada prefeito, cada secretário perceber o quanto ele é impotente, quanto ele não tem, de fato, aquele poder que a sociedade espera que ele deposite. Acredito que, do ponto de vista da gestão pública, foi um grande momento para a gente abrir mão do que é supérfluo, deixar de lado o que pode ser adiado e focar e centrar naquilo que é essencial. Cada um fez sua escolha, alguém proteger comerciantes, achou que essa era a escolha que tinha que fazer e se dedicou a isso, outros fizeram outras escolhas. Mas em cada uma das prefeituras do município, nós percebemos que as ações e a prioridade que foi dada pela gestão refletem os valores desses agentes. Nesse sentido, acho que essa pandemia ela permitiu que todo mundo se conhecesse.
E aí eu falo aqui no âmbito da nossa região. Para você, eu gostaria de saber o seguinte: existem diversas alternativas, diversas opções tecnológicas para serviços simples, para serviços rotineiros, que faz com que o serviço tenha maior agilidade. Agora, me parece que há sempre um problema, dois aspectos que eu acho que a gente precisa, talvez eu não conheça bem. O primeiro aspecto é as ferramentas dão uma dimensão macro a demandas que elas chegam de forma limitada. Então, quando eu digo, olha, eu sou prefeito de uma cidade pequena e tenho que resolver problema de buraco na rua. Quais são as demandas que chegam para o poder público? Aquelas demandas de alguém que conhece, de alguém que vai à Câmara, de alguém que tem o contato pessoal. Então, eu tenho um universo muito pequeno de demandas. Quando eu digo, vou colocar um aplicativo, ou vou criar alguma coisa, uma ferramenta digital, ou vou criar qualquer para identificar buraco nas vias públicas, eu tenho uma possibilidade de expandir o volume dessas demandas. E isso é um problema que aparentemente parece ser positivo, mas na cabeça do gestor não é positivo, porque ele não pode atender todas essas demandas. Ele não pode, ele tem que definir de acordo com a sua estrutura administrativa, de acordo com a sua estrutura orçamentária, de acordo com a sua capacidade de resolver aquele problema. Então, às vezes, quando eu observo e analiso algumas ferramentas, eu vejo que do jeito que elas são apresentadas, elas dizem para o rei o quanto ele está nu, mas não apresentam para o rei algo que diga, olha, rei, mas isso é mais importante que isso, esse é mais importante que este, ou este está provocando um maior problema. Então, me parece que ampliar esses serviços disponíveis para qualificar a escolha, que sempre haverá escolha a ser feita, sempre terá que priorizar. Ainda que seja tapar buraco de rua, a decisão do gestor é qual buraco eu tapo primeiro, qual é mais importante. Então, me parece que se não houver um acréscimo ou nas ferramentas existentes desse dado qualificado do problema, ele vai simplesmente escancarar para o gestor que ele está nu. Interessante. Como eu falei, a gente nem sempre tem a oportunidade de ter essa conversa aberta com o gestor que está ali do outro lado e vivendo ali a situação, né? E ouvindo um pouco a sua fala, eu consigo pensar em algumas coisas para a gente te apoiar, né? Para a gente te cobrir aí nessa gestão desses problemas. Eu acho que quando a gente olha para todos os estudos de cidade inteligente, a gente percebe que a grande maioria dos problemas, e disparado o primeiro, é a parte de norma e de aceitação daquela política ou daquela implementação daquele sistema dentro da lei e da normativa daquele governo. E o segundo maior problema é, de fato, o engajamento da população e dos servidores e de quem está envolvido nesse processo de digitalização. Então, não adianta nada a gente estar ali oferecendo uma ferramenta, um aplicativo, se o cidadão não usa, ou se o próprio servidor público não aceita muito bem aquela mudança, como você mesmo comentou, por mais que talvez no início seja um pouco mais difícil, mas que no longo prazo ele vai causar uma melhora no dia a dia, no trabalho dele, não adianta nada. E voltando à sua pergunta, fazendo o link, eu acho que a melhor forma de você se proteger é, de fato, você engajar o cidadão. Então, tá ali falando para ele sempre que você tá, pelo menos, se você está ouvindo ele, você sabe o problema dele e que em algum momento isso vai ser resolvido. E pelo lado de proteger, entre aspas, né? Todos esses dados desses pedidos para que reforce muitas vezes a sua diretriz dentro do plano de governo, né? E às vezes um pedido
de incentivo para uma parceria público-privada, ou para o próprio governo estadual e federal. Então, de fato, utilizar os dados como uma munição para que você consiga melhorar e te dar realmente mais recursos para fazer a administração do município. Acho que essa seria a melhor forma de cobrir aí essa possível exposição que o empoderamento e a democratização dessa interface com a população possa vir a causar. Eu vejo uma coisa interessante nas falas, que é um ciclo, né? De uma espiral de situação. Se eu exponho mais o problema, e eu acho que faz todo sentido a fala do Isaías, quais são os demais instrumentos, capacidade para resolver aquele problema, para não gerar, no curto prazo, uma amplificação do problema que eu tenho. Isso é uma visão, e ela é, eu diria, eu percebo isso também estando presente em centenas de municípios, conversando com uma grande quantidade de prefeitos, todos pensam muito similar ao que o Isaías está dizendo. A grande maioria pensa exatamente assim. Só acrescentar um dado sociológico. Para o político, o problema é tudo aquilo que ameaça a permanência dele no poder. Todas as outras coisas são administráveis. Então, quando se quer inovar em alguma coisa, ou vender algum serviço, ou alterar uma rotina de investimento, é preciso convencer o político de que aquela ferramenta potencializa a sua permanência. Aquela ferramenta neutraliza eventuais adversários. Se você não tiver essa condição de fazer esse convencimento, dificilmente aquele político, se não estiver convencido pessoalmente ou por sua formação, ele vai mudar ou ele vai pensar em fazer alguma alteração. Acho que Weber deixa bem claro isso em seus ensinamentos, né? Bem, essa reflexão, a gente está discutindo aqui um tema, parece que está falando de tecnologia, ou alguém pode pensar que a gente está falando sobre tecnologia. Não, a gente está falando sobre humanologia, né? Sobre a fenomenologia, como as pessoas percebem um problema. A tecnologia resolve uma série de coisas, porque o problema não é tecnológico. E aí eu queria ir para esse final, trazendo aqui um pouco de que eventos como esse, momentos como esse, eles vão tratar de uma dimensão, eu não deixei passar batido, não, guardei para o finalzinho, que o Isaías comentou, que é o material humano. Imagine como que os demais prefeitos, os demais secretários, os demais empresários, né, as startups, aqui um encontro de visão entre uma empresa que é uma potência no seu segmento, um prefeito que é uma liderança na sua região, e cada um colocando um pouco como enxerga a mesma o mesmo movimento que vivemos, que é o de necessidade de pensar novas soluções para antigos problemas. E aí, a capacitação do funcionário público, do gestor público, do profissional de carreira, o prefeito Zé comentou sobre isso, ele também é um problema estrutural de médio e longo prazo. Não há solução imediatista. E eu devolvo um problema que é uma reflexão também, se sintam à vontade, se quiserem comentar. O setor privado tem um problema também de longo, médio prazo. Falta mão de obra qualificada, falta a capacidade de atuar com múltiplos projetos para lidar com isso. Então, no Brasil, em especial, a gente vive um deserto de recursos humanos, mesmo na iniciativa privada, mesmo no setor público, para resolver esses problemas. E eu digo que em todo deserto, quem tem um copo de água tem um oásis, né? Então, para quem nos escuta, e a gente busca aqui a audiência, a amplitude desse evento, que o setor público, o funcionário público, estude esse tema, se dedique a esse tema, busque se capacitar,
que a pessoa da startup, da iniciativa privada, que está se formando agora no ensino superior, entenda que há muitas oportunidades para atender problemas do setor público que tenha soluções criativas, e eu acredito que no médio e longo prazo, essa geração pode deixar um legado, né? Nossa geração pode deixar um legado para que as próximas gerações encontrem menos obstáculos, tá? Eu agradeço aqui. Querem deixar uma palavra de encerramento, de fala final? Já agradecendo aqui o altíssimo nível dessa nossa conversa aqui. Deixo aí. Vitor, faz primeiro suas despedidas, e aí o prefeito Isaías faz as falas de encerramento e de despedida. Obrigado, Júlio. Primeiro, muito honrado pelo convite. Faço das suas palavras as minhas. Agradeço pela discussão, pela abertura para a gente tratar desses temas, né? Que são temas não muitas vezes fáceis, mas eu acho que a gente conseguiu ter uma discussão muito legal. Queria agradecer ao prefeito mais uma vez pelo tempo dele, e dizer que a gente está à disposição para apoiá-los nessa mudança e nessa transformação digital, e que a gente está muito ansioso por tudo que vem aí pelo futuro, que a gente vê com muitos bons olhos. Então, mais uma vez, obrigado, e passo a palavra para o prefeito Isaías. Eu quero agradecer a oportunidade de expressar um pouquinho as angústias de alguns prefeitos, principalmente nós que estamos no segundo mandato, já começamos a pensar em legado, o que vamos deixar, o que vamos deixar de mudanças estruturais, não só o que se percebe fisicamente na administração, mas também na cultura da administração. Há um desafio nos responsáveis de não permitir retrocesso, e não permitir retrocesso significa estar aberto a inovações, a avanços. Quero agradecer ao Júlio, que nos conhecemos pessoalmente, quero agradecer ao Vitor pelo privilégio de ouvi-los, de aprender um pouquinho mais, de compreender que o que há de bom no setor privado pode sim melhorar o que há de bom e o que há de médio no setor público. Não tenho dúvida que temos consciência de que o setor privado é vanguarda em diversas áreas, e que a gente precisa sempre estar aberto para essas inovações, não esquecendo da essência, da razão da existência do serviço público num estado como o nosso, que é reduzir a desigualdade e promover a dignidade da pessoa humana. Qualquer coisa que, ao final, alcance esses dois objetivos sempre encontrará corações e mentes abertas e dispostas a ouvir e a acolher. Aquilo que foge desses dois objetivos, eu tenho certeza que podem dar retorno a curto prazo, mas não estaremos contribuindo em nada para a nossa sociedade. Obrigado e boa noite. Agradeço aí, então, a Isaías Santana, prefeito de Jacareí. Agradeço ao Vitor Lemos também, diretor da Oracle no Brasil. E fica aqui uma fala de altíssimo nível do Smart City Summit, que isso vai acontecer com mais frequência. Há vários convidados que vão trazer temas relevantes. Para quem gostar da comunidade, quiser discutir, contribuir, fica aí à disposição para proporem temas, tá? Para a gente discutir e sempre trazer aí convidados de altíssimo nível. Obrigado, prefeito Isaías. Obrigado, Vitor. Tenham todos aí, nesses períodos difíceis que estamos, muita saúde, tá? E que a gente se encontre em breve para celebrar a vida. Obrigado, pessoal. Até mais.